Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Moro aqui no estado de Goiás. Eu estou fazendo várias contribuições originais para a ciência. E eu estou depositando essas contribuições originais aqui no YouTube, né? Contribuições originais para a física, matemática, química, economia, política, né? Por isso que você está vendo teoria econômica quântica, que eu consegui provar a praxeologia de Ludovico van Mises. Eu consegui perceber que a praxeologia de Ludovico van Mises era um problema em aberto da economia e eu resolvi esse problema. Então você digita aí Leverson Costa, que vai elencar uma série de teses originais que eu estou depositando aqui no YouTube. Nesse vídeo também é uma tese original, gente, é uma obra original. Eu vou provar para vocês usando números inteiros negativos, mostrar matematicamente como que se dá a aproximação de um corpo material de baixa velocidade, aproximar esse corpo de baixa velocidade, aproximar esse corpo à velocidade da luz. Entendeu? Um corpo que tem baixa velocidade, corpo material com baixa velocidade, como que se dá essa aproximação, colocar esse corpo, a velocidade desse corpo, a velocidade da luz, usando números inteiros negativos nessa relação matemática aqui que está associado à energia de Einstein, certo? Aqui tem a energia de Einstein, esse M, essa relação, então eu vou olhar para esse termo aqui. Então eu vou considerar essa velocidade, em vez de velocidade positiva, números inteiros positivos para V, vou considerar números inteiros negativos para V. E C é a velocidade limite, que ela vale 1. Mas eu vou mostrar que esse V ele é no máximo menos 1. E isso daqui também vai comprovar que, na verdade, não existe velocidade maior do que a velocidade da luz. Não existe velocidade maior do que a velocidade da luz. Pelo o próprio menos 1, esse menos 1, quando eu substituo aqui, que dá tudo zero, no final, esse menos 1, quando você faz a leitura dos números inteiros negativos, né, você sabe que o número, na leitura, pelo conceito de números inteiros negativos, o menos 8 é menor que o menos 7, que é menor que o menos 6, que é menor que o menos 5, que é menor que o menos 4, né, que é menor que o menos 3, que é menor que o menos 2, que é menor do que o menos 1. Então, o menos 1 ele é o maior de todos os números inteiros negativos, o menos 1, certo? Então, esse menos 1, só que o menos 1 ele é menor do que o 1. Quem que é o 1? A velocidade da luz. Então, isso aqui já está provando que não existe velocidade maior do que a velocidade da luz, usando os números inteiros negativos, só para vocês terem uma ideia, a potência que é essa prova científica. Ela não existe na literatura da física e da matemática. Mas também eu estou usando a literatura aqui, um artigo, Velocidade Limite C, os autores é José Rodolfo e Reinaldo Luiz Cavasso Filho. Eles publicaram esse artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 41, número 3, 2019. O Ronaldo Cavasso Filho, a gente era do mesmo grupo científico lá na Unicamp. Então, só que esse caso aqui também ele resolve um problema. Ele resolveu um problema. Ele resolve um problema quando eu considero números inteiros negativos para ver. Então, na verdade, o que ele vai dizer é que nem existe esse problema. Na verdade, ele está dizendo, ó, quando eu considero números inteiros negativos, não existe esse problema. Qual o problema? Que ele fala, por exemplo, quando essa massa está muito grande, por exemplo, você quer acelerar um corpo a uma velocidade da luz, então, à medida que você está aproximando esse corpo à velocidade da luz, é como que a massa desse corpo ela vai ficando muito maior. E como é que essa massa desse corpo vai ficando muito maior, você precisa de mais energia para aplicar nesse corpo para que ele atinja a velocidade da luz. E aí ele fala, e como consequência disso, você tem uma demanda infinita de energia e essa expressão acaba estabelecendo um limite para a velocidade c, que é 1.
e a velocidade acima da velocidade da luz, quando esse V ele é, por exemplo, igual a 2, ele tem uma velocidade acima da velocidade da luz. E aí isso leva a números complexos, né? Porque isso daqui vai dar uma raiz negativa, isso aqui cai no número complexo imaginário. Aí ele fala, levaria a valores de energia no domínio de números complexos, certo? Uma situação claramente não física, uma situação claramente não física. Todavia, na verdade, esse fenômeno ele não existe. Esse fenômeno não existe. Informação fundamental, esse fenômeno não existe. Eu vou provar por isso, vou provar para vocês. Então, ó, ele fala, como consequência dessa demanda infinita de energia, por conta dessa massa, à medida que você está aproximando esse corpo a alta velocidade, a próxima velocidade da luz, então essa massa vai ficando maior e, portanto, você precisa de mais energia para aplicar nessa massa desse corpo qualquer, para ele aproximar da velocidade da luz. Isso demanda uma energia infinita. A expressão acaba estabelecendo um limite para a velocidade do corpo como sendo c, e esse ser vale 1. E a velocidade acima da velocidade da luz, ou seja, esse V, quando esse V é maior do que C, o que acaba? Ele levaria a valores de energia no domínio de números complexos, uma situação claramente não física, uma situação não realística. Só que eu falo, isso não existe. Então, essa é uma informação fundamental. Quando eu considero números inteiros negativos para V, eu vou provar para vocês que isso não existe de fato. Não existe, que ele fala, levariam a valores de energia no domínio de números complexos. Então, na verdade, isso aqui não leva a valores de energia no domínio de números complexos. Não leva, quando eu considero esse V aqui, números inteiros negativos, ele não leva a valores de energia no domínio de números complexos. Não leva a situação de energia, não leva a situação não realística. Isso que é importante dizer. Por quê? Porque eu vou considerar números inteiros negativos. Então eu vou sair de um número inteiro negativo, menos 8, e o menos 8 ele é menor do que o menos 1, que é menor do que o 1. Então tem muita dialética. Deixa eu vir para cá, para vocês verem. Então eu sou o Leverson, viu, pessoal? O Leverson. Então a gente precisa ler esse V. Esse V ele vai valer sempre números inteiros negativos. Então o menos 8, você pode dizer, Leverson, se eu colocar o menos 8 em V, menos 8 ao quadrado dá 64. Dividido por 1, porque C vale 1, então isso daqui dá 64. 64 menos 1 dá quanto? 63. Menos 63 é um número complexo, a parte imaginária. Vai ser um número complexo imaginário. E, portanto, dá um problema. Só que isso não é um problema. Por quê? Porque eu estou aproximando. Então, na verdade, esse problema que eles chamam de números complexos, lá no domínio dos números complexos, um caso não real, porque, na verdade, o menos 8, como conceito, o menos 8 ele é menor do que o 1. Então, só que quando eu considero o menos 8, eu estou começando a caminhar, eu estou fazendo esse corpo aproximar da velocidade da luz. De menos 8 para menos 7, eu já aproximei mais da velocidade da luz. Esse corpo, vamos supor, nesse ponto aqui agora, velocidade zero é menos 8. Certo? Então é como que esse termo aqui está no domínio dos números complexos. Uma realidade não física. Olha que contraditório, olha que dialética para vocês verem. Então é como que isso daqui dá menos 8, V igual a menos 8, ele está no domínio dos números complexos, não realidade. Mas como na realidade, ele não é a realidade da velocidade da luz, ele está em baixa velocidade. Então, na verdade, você vai ver que esse domínio dos números complexos, num caso não real, ele está, na verdade, em baixa velocidade. Porque eu estou começando do número zero. Eu estou considerando V igual a menos 8 como a menor velocidade. Por quê? Porque o menos 8 ele é menor do que o 1, que é a velocidade da luz. Mas apesar de tudo isso aqui dá menos 63. Então isso daqui, eu resolvo esse problema, entendeu? Então na verdade, esse problema que eles falam,
né? Que você precisa de mais energia quando um corpo está em alta velocidade, você precisa de mais energia para aplicar nesse corpo para ele atingir a velocidade da luz. Então, na verdade, quando eu considero números inteiros negativos, na verdade, isso nem existe esse problema de velocidades acima da velocidade da luz, levariam, né, velocidades acima da velocidade da luz, levariam a valores de energia no domínio de números complexos. Só que isso não existe, ele está provando que não existe. Por quê? Porque o -8, você pega a leitura dos números inteiros negativos, o -8 na verdade é baixa velocidade. É como que ele está começando ali. Então, na verdade, não existe esse problema, sabia? Ele não existe esse problema. Entendeu? Levariam, né, a velocidades acima da velocidade da luz. Então, essa leitura, por isso que eu deixo para vocês examinar. Então, na verdade, ele não existe esse problema. Então, porque o -8 ele vai aproximar de -1. Quando eu faço de -8 para -1, eu estou aproximando esse corpo da velocidade da luz. Então, em -8 aqui, ele está muito distante da velocidade da luz, ele está praticamente velocidade zero, então não é problema. Olha que contradição, olha que dialética, entendeu, cara? Olha o poder dessa dialética. Mas também eu estou considerando esse gráfico, por que eu estou considerando esse gráfico? Porque primeiro a energia ela tem uma relação direta com a massa, essa energia tem uma relação direta com a massa, certo? Essa energia tem uma relação direta com a massa, certo? Com essa massa, energia. Esse gráfico aqui é o gráfico da força, força gravitacional, força elétrica, mas você só tem força se você tiver energia. Mas também, como nós estamos falando de limite, limite das coisas, um limite para a velocidade terminal, a gente chama de velocidade terminal, tanto para um corpo em queda livre como a velocidade da luz, é justamente daqui, ó, como você olhar esse ponto aqui como velocidade terminal ou limite da luz. Aqui você está o limite da luz, né? O limite da luz, porque esse 1 aqui, né, esse 1 é a velocidade c, então é um limite, né, é o limite da luz, a velocidade máxima da luz, justamente porque você vai ver que ele, se ele crescer aqui, ele vai crescer assintoticamente, então você considera como o limite da luz, vamos supor, um ponto de saturação, ele não cresce mais, porque ele chegou num limite. Esse ponto aqui como um ponto de saturação, ele não cresce mais, ele é um limite. Só que esse aqui é uma velocidade, é um limite da velocidade da luz, um limite de alta velocidade. Esse ponto aqui é um limite de alta velocidade. Esse ponto aqui é um limite de alta velocidade, mas no caso de um corpo em queda livre, certo? Vamos chamar de velocidade terminal. Por quê? Uma velocidade terminal de um corpo em queda livre. Só que você vai falar que daqui é um limite do corpo abaixo da velocidade da luz. Por quê? Porque -1 é menor do que 1. Então também é um limite, ele chega num limite dele. Vamos dizer aqui 97% da velocidade da luz, ou 98% da velocidade da luz. Então como -1, quando eu substituo -1 em V, e aí tudo isso daqui dá zero, tudo isso daqui dá zero, mas o -1 ele é maior do que -8, é que esse -1, se eu considero aqui, ele está zero. Só que o -1 ele é menor do que o 1, o número 1. E isso vai confirmar, isso também confirma, vou passar para cá, isso aqui confirma, quando o V ele vale -1, tudo isso daqui vai para zero. Mas o -1 ele é menor do que 1. E isso confirma os cálculos matemáticos que existem aí, que eles falam, a maioria dos cálculos matemáticos que estão nos livros de física, eles falam assim, o corpo chegou a 97% da velocidade da luz. O corpo chegou a 98% da velocidade da luz. Não é isso? É. Então, isso está confirmando nesse gráfico. Né? Então, esse gráfico está provando. Porque o -1, quando eu jogo ele aqui, tudo isso daqui dá zero. Ok, vai uma massa infinita, toda essa conta que existe, que eu estou falando. Todavia, o -1, como conceito de números inteiros, quando você lê os números inteiros no plano cartesiano, o -1 ele é menor do que o 1. Então isso justifica os cálculos matemáticos que estão por aí. Olha que coisa poderosa. Então você vai ver que o corpo em queda livre ele tem uma velocidade terminal. Entendeu? Aqui o sinal do corpo em queda livre tem uma velocidade terminal. Uma constante, depois ele cai, depois ele cai numa constante de 200 km por hora. Então vamos pensar que ele está aqui, o corpo em queda livre, está nesse ponto.
E no caso do corpo em queda livre, entre aspas, ele vai aproximar da velocidade da luz que está aqui, que é uma velocidade terminal, só que não é uma velocidade terminal de alta velocidade. Só que é como que esse corpo em queda livre, ele está o quê? Você solta ele, ele vai aproximar em torno da velocidade da luz, em torno de 98, 97%, essa coisa. Porque o menos 1 ele é menor do que 1. Mas quando eu jogo menos 1 aqui, ele resolve essa solução. Aqui vai para zero, tudo isso vai para zero. Essa massa é infinita e você precisa de muita energia para acelerar esse corpo do ponto A para o ponto B. Então, na verdade, ele nunca aproxima, por isso que vai crescendo, tanto os dois aqui, ó, os dois aqui eles vão crescendo assintoticamente, né? Vai crescendo aqui, ó, vamos dizer, vai crescendo assintoticamente. Então, ele nunca aproxima, chega próximo um do outro. Ele sempre tá 97, 98% um do outro, mas nunca aproxima. O gráfico está mostrando isso. Por isso que é importante saber ler esse gráfico. Isso aqui é dialética, mas é uma prova poderosa, original. Ela não tem na matemática, ela não tem na física. Então, eu resolvi o problema dos números complexos no domínio, né, no domínio de alta velocidade. Né? Então, basta você considerar os números inteiros. Tá? Então, na verdade, você vai ver que o número complexo imaginário, ele sai, na verdade, de baixa velocidade para alta velocidade, quando eu considero os números inteiros negativos. Eu não posso considerar, vamos supor, por isso que eu vou aproximar, vamos supor, a velocidade da luz está aqui, eu tenho que aproximar da menor velocidade para a maior velocidade, não é? O nosso mundo é esse, entendeu? Da menor velocidade para a maior velocidade. E não da maior velocidade para a menor velocidade. Não é assim que funciona. Funciona da menor velocidade para a maior velocidade. E não da maior velocidade para a menor velocidade. Por isso que eu descarto tudo isso. Porque quando eu substituo esses números inteiros negativos, é a mesma coisa que eu estou substituindo esses números aqui. Só que você vai ver que de menos 8 até menos 2, você tem números complexos, certo? Números complexos imaginários. É aquela questão, valores de energia no domínio de números complexos. De menos 8 a menos 2, você tem um mundo físico não real. Mas já o menos 1 já é realidade, um mundo real. Mas por quê? Porque você quer, na verdade, você quer aproximar aquele corpo na velocidade da luz. Então, com certeza, é tranquilamente viável no futuro mais distante a gente construir máquinas, avião, vamos dizer assim, avião que tenha 97% da velocidade da luz. Você ter avião que tem 97% da velocidade da luz, isso é o suficiente, né? E mesmo porque, isso é o suficiente, mesmo porque, eu falo aqui para vocês, mesmo porque não tem necessidade, se eu tenho uma máquina que ela viaja a 97% da velocidade da luz, isso é o suficiente para eu viajar todo o sistema solar, viajar o universo com a tranquilidade. Né? Por exemplo, a luz ela demora 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Então vamos supor, se eu faço uma máquina que tem 97% da velocidade da luz, ao invés da luz chegar em 8 minutos até a Terra, saindo do Sol até a Terra, ela, sei lá, ela chega em 15 minutos. Isso é pouco relevante para o nosso mundo. Entendeu? Então isso não é importante. E mesmo que, né, aquela máxima que a gente fala, quando a gente viaja a velocidade da luz, você vê escuridão. Né? Quando você viaja a velocidade da luz, você vê escuridão. Então não faz sentido você viajar a velocidade da luz, você precisa viajar um pouco abaixo da velocidade da luz. E é justamente isso que esse gráfico está mostrando. Quando eu coloco menos 1 aqui, apesar da velocidade da massa ir lá para o infinito, e você precisar de uma energia muito grande para acelerar essa massa à velocidade da luz, mas é o menos 1. Mas o menos 1 ele é menor do que o 1. E aí justifica todos os cálculos que existem por aí nos livros de física. 99% da velocidade da luz, 97% da velocidade da luz. Né? Esses cálculos que existem nos livros de física. Então isso daqui é uma visão revolucionária. Uma visão original sobre como que você
enxergar, como que você acompanha, você aproxima um corpo de baixa velocidade, você vai colocar esse corpo a alta velocidade, aproximar um corpo de baixa velocidade, aproximar esse corpo à velocidade da luz. O que que eu fiz? O que que eu fiz aqui? Eu só fiz uma leitura diferente. Ao invés de ler números inteiros positivos, eu passei a ler números inteiros negativos. E aí os números inteiros negativos comprovam toda a teoria que está aí. Eu só fiz isso. Então, na verdade, se você vai ver que, no fundo, não existe esse problema de valores de energia no domínio. Não existe esse problema de valores de energia no domínio de números complexos. Ou seja, não existe essa situação não realística. Então, na verdade, não existe essa situação realística. Então, é como que está esse trecho aqui que eu tirei desse artigo. Ele fala, se um corpo material ultrapassasse a velocidade da luz, fenômenos fisicamente não realísticos, como a atração de partículas com o mesmo sinal, ocorreriam. Só que isso não existe de fato. Mesmo que ele está falando de atração, beleza, é o que esse gráfico aqui, porque quando eu quero aproximar um corpo da velocidade da luz, aproximar da velocidade da luz, tem um fenômeno de atração, que eu quero aproximar, eu quero chegar próximo daquilo, então é um fenômeno atrativo. Então, por isso que eu considero também esse gráfico, que ele tem a ver com força de atração. Igual está aqui, né? Você tem força porque você tem energia, então você tem essa função 1 sobre x ao quadrado. Então eu faço x a aproximar de b. Quem que é b? A velocidade da luz. Quando eu aproximo a de b por x, o que eu tenho? Eu tenho uma energia muito poderosa, uma força muito poderosa. Eu preciso de uma energia muito poderosa, portanto de uma força muito poderosa para eu aproximar esse corpo que está no ponto A, aproximar do ponto B, que é a velocidade da luz. Então por isso que eu posso usar, eu tenho que usar esse gráfico, né? Porque está falando também de atração. Então, novamente, para a gente finalizar aqui, ele fala, que essa relação aqui, né? Vamos olhar essa relação. Isso aqui, ó. Isso aqui. Porque isso aqui eu substituo na equação de Einstein. Então, o que ele fala? A relação 16, essa relação, representa o valor da energia total de um corpo que movimenta com velocidade v. Ok, velocidade v, velocidade baixa. Observe, então vamos observar que à medida que v aumenta, à medida que essa velocidade aumenta para cá, ou seja, ela aumenta de menos 8 para menos 1, a energia que deve ser fornecida ao corpo tende ao infinito, certo? Porque é como que a massa vai ficando, a massa do corpo, é como que ela vai ficando maior, então você precisa de mais energia para aplicar naquele corpo para ele atingir uma velocidade próxima da luz. É como que esse V tende à velocidade C, certo? Esse V tende à velocidade da luz. Então, quando que esse V é igual à velocidade da luz? Quando o V vale 1 ou menos 1, só que ele tem que valer menos 1. Só que como que você prova que V é aproximadamente a velocidade da luz? Quando o V é igual a menos 1. Porque menos 1 é menor do que 1. Mas, ao mesmo tempo, ele resolve essa situação real aqui, que menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1 ao quadrado, tudo isso é zero. Aí ele fala, como consequência disso tudo, porque você está exigindo mais energia para acelerar aquela massa à velocidade da luz, ele fala que existe uma demanda infinita de energia. E a expressão acaba estabelecendo um limite para a velocidade do corpo, como sendo a velocidade c da luz, justamente. E a velocidade acima da velocidade da luz levariam a valores de energia no domínio de números complexos, uma situação claramente não física. Só que eu falo, isso na verdade não existe. Ela não existe esse problema. Eu falo para vocês, não existe esse problema de, vamos supor, como consequência de uma demanda infinita de energia, a expressão acaba estabelecendo um limite para a velocidade c. Ok. E velocidade acima, esse v acima de c, na verdade ele não existe. Que eu provei para vocês. Por quê? Por causa daqui. Porque o menos 8 ele é menor do que o menos 1. Entendeu? Você pode dizer que o problema existe em baixa velocidade. E não em alta velocidade. Porque o menos 1 é maior do que o menos 8. Então você resolve isso daqui. Na verdade ele não existe, que eles chamam de pressão acaba estabelecendo um limite para a velocidade do corpo como sendo c. E a velocidade acima da velocidade da luz levariam a valores de energia no domínio dos números complexos, uma situação claramente não física, então isso não existe.
Porque o menos 1, ele é maior que o menos 8. Porque se eu colocasse menos 8 aqui, você falar, tem problema aí no domínio dos números complexos, quando eu coloco menos 8. Só que o menos 8, beleza, tá números complexos imaginário, mas o menos 8 ele é menor do que o 1, mas o menos 8, quando você lê aqui a leitura, o que o gráfico está mostrando, que o menos 1 é maior do que o menos 8, porque ele está próximo, ele está paralelo à velocidade da luz. Ele está lá no, tá vendo? Ele está no mesmo plano aqui da velocidade da luz, tá vendo? No mesmo plano. Onde está o 8? O 8 está aqui embaixo. Quando você cruza aqui, o 8 está aqui embaixo e o 1 está lá em cima. Então, o 1 está muito mais longe do que o 8, certo? Quando você olha aqui no gráfico, o 8 está aqui embaixo e o 1 está lá em cima. Então, isso também prova que o 8 ele é menor do que o 1. Agora, o menos 1 está aqui praticamente paralelo ao... O menos 1 está paralelo, está no mesmo plano do número 1, que é a velocidade da luz. Só que ele está um pouco abaixo, porque o menos 1 é menor do que o... Aí, como visão... Por isso que é dialética, é pura dialética, então eu estou vendo além, porque essa explicação, essa matemática que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não existe na literatura. Então isso é uma contribuição original para a física e a matemática. Entendeu? Então a gente tem que saber ler esse gráfico, é pura dialética, isso é uma dialética, mas é linda, é bonita, não existe na literatura. Para finalizar, o que é essa equação aqui? Daqui, só para mostrar para vocês, que eu chamei de teoria humana independente do tempo, lá atrás. Porque a ideia de tempo tem 4.000 anos, né? A ideia de tempo tem 4.000 anos. Portanto, eu posso dizer que o tempo não existia, não existe o tempo. Mas depois o homem descobriu que existe o tempo. Só que a lógica do tempo tem a ver com translação e rotação da Terra em relação ao Sol. Por isso que eu falo que o tempo é um movimento que depende da energia. Mas o que é um movimento? Um corpo que está em movimento, ele só tem movimento porque ele tem energia. E a partir daí eu extraio a ideia de tempo, de energia, que eu estou falando de energia. Mas, por exemplo, o tempo na Terra é diferente do tempo de Marte, por exemplo. Ele é, porque estão em órbitas diferentes, dimensões diferentes, enfim. Só para vocês saberem que isso daqui é o que eu chamo de teoria humana independente do tempo. Então, assim, para finalizar, pessoal, assim eu fiz essa explicação poderosa, entendeu, cara? Poderosa. Então, essa é a verdadeira. Então, isso não existe na literatura. Eu provei matematicamente, olhando nesse gráfico, como que se dá a aproximação de um corpo de baixa velocidade para uma velocidade próxima da luz, só usando os números inteiros negativos. Ao invés de considerar V positivo, números inteiros positivos, eu considerei negativos. E você vê matematicamente essa aproximação. Então, não precisa dessas experiências que eles fazem, várias experiências matemáticas aí. Experiências laboratoriais. Eu estou usando a matemática. Uma coisa interessante aqui para finalizar também, né, como dizia Arthur Schopenhauer, o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Mas também o Einstein está correto quando ele fala que eu estou explicando isso daqui de uma forma muito simples. Então ele fala, se você precisa de muita coisa para explicar algo, é porque você não entendeu. E justamente estou explicando de uma forma muito simples esse negócio, e original. Mas também tem o outro lado, tudo que eu já falei, que é essa questão que eu tenho com Francis Bacon, né? Essa conexão que eu tenho com Francis Bacon, eu tenho até um artigo, Francis Bacon e Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, que eu previ o Brasil como uma potência mundial. Esse artigo está no Jornal da Ciência. Eu publiquei na edição 3459, de 8 de julho de 2008. Nele eu previ o Brasil como uma potência mundial independente da CIA, independente dos Estados Unidos. Eu falei que é um artigo transcendental. Mas Francis Bacon também foi um cara que buscou entender a luz, como que é o funcionamento da luz. O Francis Bacon tem na literatura, você digita no Wikipédia, e tem lá o Francis Bacon, ele foi um dos caras que tentaram compreender como que é o funcionamento da luz, como que a luz funciona. Olha que conexão, olha que poder do sinal, que coisa interessante. Isso é uma coisa muito linda para a história do pensamento científico, da ciência, da física, da matemática, do entendimento da natureza. Falou, pessoal? Obrigado.